Este audiolivro contém incorreções fônicas ou imprecisões. Por se tratar de um estudo muito denso, eu, o organizador deste audiolivro, me vi na obrigação de excluir centenas de referências que por se tratar de um audiolivro se tornaria ininteligível. Também algumas palavras em caracteres grego não foram possíveis serem lidas, e foram substituídas por asterisco. Agradeço pela compreensão. Caso queira o arquivo original com todas as referências, disponibilizarei um link para ser baixado. Inscreva-se neste canal e deixe seu like. Boa leitura! Satanás. Trabalho coletivo de Estudos Carmelitanos. Parte 1. Aviso. Que Satanás existe, a questão é respondida afirmativamente pela fé cristã. Que a crença no demônio é um fato histórico, para ter certeza basta olhar, ainda que rapidamente, para as civilizações. À medida que nos tornamos mais ousados, através da meditação e do confronto, surgem aspectos inesperados. O maligno auxilia maravilhosamente a malícia humana, de modo que a repressão nem sempre foi realizada à maneira divina de Jesus. Trata-se aqui apenas de expor honestamente os fatos e as intenções. Aconteceu que, para acabar com uma epidemia de auto-oferta a Satanás, que infestava a Bretanha e a Normandia em seu tempo, Marie Desvalais e Catherine Daniello se ofereceram para suportar os sofrimentos dos próprios endemoninhados, que assim se entregaram até o diabo para praticar feitiçaria. Este tipo de repressão, por ser mais caridoso que outros, parece-nos perigoso do ponto de vista psicológico, pelo que não deixaremos de recomendar este estado de vitimização. Além disso, o Padre Surin será tratado apenas incidentalmente neste volume, pois foi objeto de vários estudos durante nosso Congresso Internacional de Psicologia Religiosa de 1938, publicado em New Mystique e em Le Risque Christian. O desenvolvimento do espírito crítico e o advento da psiquiatria trouxeram uma indulgência necessária. O homem mau é realmente culpado de sua intensidade maligna. Podemos sempre nos superar, o sacrifício é uma necessidade vital, quem para fica neurótico e a neurose começa a pensar por ele, mas aí de forma diabólica. E C.G. Jung para concluir, o demônio já foi projetado para fora, hoje, graças à sua inteligência, o homem já não acredita nisso e esconde-o dentro de si. Após a apresentação da terapia propriamente dita, será praticada uma espécie de psicanálise do diabo através das formas. Você encontrará ao longo do livro a ilustração do estudo de Minas Gerais Bazin. Enfim, sendo a metafísica o domínio angélico por excelência, é na esfera orgulhosa do espírito que se dará o deicídio. No entanto, aquele que assim triunfa através do homem permanece um vencido. O demônio, diz Ruysbroeck, vê como através de uma partição de diamante que ele nunca quebrará sua eternamente subsistente beleza de arcanjo no pensamento divino. A unidade de seu ser é quebrada para sempre e ele sabe que este esplendor de si mesmo, ele não mais se juntará a ele. Este vencido serve aos propósitos de Deus. O diabo veste pedra. Eu sou o espírito que sempre nega. A esta força eu pertenço. Que sempre faz o mal, mas só conduz ao bem. Goethe, Fausto. Prólogo. 1. Existência. Anjo ou besta? O poder do mal no Antigo Testamento. Jesus, no deserto, tentado por Satanás, estava com as feras. Marcos 1, 12. A Jesus, a quem os anjos servem, opõe-se o chefe das forças do mal, Satanás ou o diabo. O homem, salvo ou perdido, é a aposta na luta. O príncipe dos demônios, príncipe deste mundo, detém o império da morte. O príncipe da vida vem roubar-lhe o primado que usurpou sobre os reis da terra. Mateus 9, 34, João 12, 31, Hebreus 2, 14, Atos 3, 15, Apocalipse 1, 5.
É difícil acreditar no Cristo Redentor sem ao mesmo tempo acreditar em seu antagonista, o diabo. Estamos, no entanto, à procura de subterfúgios. Não poderíamos relegar esse personagem desajeitado às máscaras teatrais. A poesia semítica e a imaginação popular deleitam-se em personificar as forças da natureza, incluindo as forças psíquicas, é uma convenção da linguagem dramática. Que realidade, dir-se-á, está escondida por trás dessas imagens? Jesus e seus apóstolos tomaram emprestado do Antigo Testamento, e até mesmo dos apócrifos ou da gnose, esse bric-a-brac literário, eles foram obrigados a falar a língua de seus compatriotas. Cabe a nós transpor o hoje, manter essa linguagem obsoleta ao se dirigir às mentes modernas seria atrair o pensamento do Mestre. Ora, Jesus falava a linguagem religiosa de seu povo, que a Bíblia preservou para nós. Uma lembrança dos textos do Antigo Testamento nos ajudará a compreender melhor o alcance dessas imagens e desse vocabulário. A fera. As feras do deserto. A orgulhosa cidadela do pecado é reduzida a um deserto. Babilônia, a pérola dos reinos. O orgulhoso adorno dos Caledus será como Sodoma e Gomorra que Deus arruinou. Nunca mais será habitado, nem povoada nos séculos futuros. O árabe não armará sua tenda ali, os pastores não pastorearam seus rebanhos lá, mas as feras selvagens se empoleiraram ali. E as corujas encherão suas casas, os avestruzes viverão lá, e os sátiros farão suas danças lá. Chacais uivam em seus palácios e lobos em suas casas de campo. Isaías 13, 19 a 22, condena. Esse tipo de descrição é clássica entre os profetas. Isaías, 23, 13, Sofônias, 2, 14, viram as ruínas de Nínive assombradas por uma ou outra dessas bestas. A Babilônia devastada abriga meia dúzia deles, Isaías 13, 21s, Jeremias 50, 39. Mais tarde, em Édom, típico das Nações Unidas contra Israel, o número será dobrado. Cães e gatos selvagens, corujas e corvos, outros mais difíceis de identificar, conduzem um sabá demoníaco na terra de Édom, deserta, queimada, devolvida à agitação primitiva, Isaías 34. O que significa esse acúmulo de horrores? Corvos e abutres estão em seus lugares um campo de carnificina. O chacal e o avestruz, famosos pela tristeza de seus gemidos, evocam um lamento fúnebre, Miqueias 1, 8, Jó 30, 29. Muitos desses animais são escolhidos da lista de bestas impuras, proibidas e abomináveis em Javé, Levíticos 11, 14 a 18, Deuteronômio 14, 13 a 17. Tristeza e desolação, contaminação e pecado, esse é o quadro. Duas bestas são estranhas, Lilith e os sátiros. Lilith é o nome de um demônio bem feminino conhecido na Babilônia. Os sátiros, Seirim, Veluz, cabras, são simplesmente traduzidos como demônios pela Vulgata. Também sabemos que sacrifícios idólatras eram oferecidos a eles, Levítico 17 para 7. Assim, esta tropa fúnebre e abominável, que a imaginação popular avoluma com elementos ainda mais hediondos, evoca uma sarabanda de demônios dançando nas ruínas, enchendo a noite de lágrimas e ranger de dentes. É porque o deserto é o refúgio do pecado. Assistente da purificação da Jerusalém restaurada, Zacarias viu a impiedade ser levada para a Babilônia, onde um trono seria construído para ele. O ritual levítico expulsa assim para o deserto a ave carregada da impureza do leproso, o bode que carrega o pecado do povo, Levítico 14, 7, 16, 10. 21. Os monstros reais ou fabulosos que povoam o deserto são na Bíblia o sinal do pecado, triste e feio. Mordidas de doenças.
Outra classe de seres demoníacos ataca o homem em sua carne. Aqui, não há mais bestas visíveis, mas sua mordida é sensível, e é necessário emprestar-lhes um corpo. Estatuetas babilônicas com destino mágico nos ensinam como o Antigo Oriente doenças representadas, como o Pazuzu, o vento do sudoeste, que traz a malária. Seu corpo nu, extremamente magro, ostenta uma cabeça monstruosa, com chifres de bode engessados na testa, 4 asas, as pernas de um raptor, enfatizam a velocidade com que ele se lança sobre sua presa, cravando em sua carne seus dedos armados com garras. Eu sou Pazuzu, filho de Rampa, diz a inscrição, o rei dos espíritos malignos do ar que sai violentamente das montanhas em fúria sou eu. Caranguejos e escorpiões, leões e panteras, répteis e aves de rapina fornecem os elementos do bestiário demoníaco representado nas placas talismãs. A Bíblia usa linguagem análoga. O autor do Salmo 91 exorta o israelita a colocar sua confiança na proteção do Altíssimo, assim passará incólume pelas mais formidáveis epidemias. Não temerás nem o terror noturno, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a epidemia que assola ao meio-dia. Salmos 91, 5. A antiga versão latina dizia, o demônio do meio-dia. Podemos pensar, diz o Padre Cali sobre este assunto, que a peste, Deber, que viaja à noite e o contágio, Ketebe, que se alastra ao meio-dia aludem, por reminiscência, a 2 demônios, um da noite, o outro do dia, a quem a fé popular do Antigo Oriente atribuía a responsabilidade desses seres malévolos. Protegido pelos anjos, ele pisará a áspide e basilisco, leão e dragão. Encontramos aqui os animais representados nos amuletos babilônicos. Mas em Israel a magia não é tolerada. As pragas estão nas mãos de Deus, nós os vemos em seu guarda-costas quando ele aparece para julgar a terra, Ab. 3, 5, eles são os executores de suas altas obras. Amontoarei sobre eles as pragas. Contra eles esgotarei minhas flechas, exausto pela fome, devorado pela febre e pelo contágio fatal, enviarei contra eles os dentes das feras, o veneno dos que rastejam no pó. Deuteronômio 32, 23 ss. A teologia tardia exalta esses instrumentos da justiça divina. Fogo e granizo, praga e pestilência, eles também são criados para julgamento, dente de feras, escorpião e áspide e a espada vingativa que extermina os ímpios, todos foram criados para servir a esse propósito. Eles estão reservados para o dia da visita. Eclesiastes 39, 29 s hebraico. Essas criaturas terríveis são demônios malignos ou meras personificações. Vamos reservar a pergunta, notemos apenas aqui que nas orações do Saltério o infeliz que clama por justiça, descreve seus perseguidores muito reais na forma de bestas demoníacas. Tem veneno, veneno de cobra, como a áspide que tapa os ouvidos. Ó Deus, arranca-lhes os dentes da boca, suas presas de leão, quebra-as, Senhor. Salmos 58, 5, 7. O espectro da morte. Mais terrível do que epidemias venenosas é seu pai, o rei dos terrores, a morte. O poeta de Jó descreve a agonia dos ímpios. Por todos os lados, terrores o aterrorizam e perseguem seus passos, o infortúnio que o atinge é faminto, a calamidade está ao seu lado, sua pele é devorada pela doença, o primogênito da morte devora seus membros. Ele é arrancado de sua tenda onde devorou em segurança. Ele é arrastado para o rei dos medos. Jó 18,11-14. Esse personagem, observa o bispo Weber, lembra o deus do submundo mitológico.
A poesia pode permitir essas reminiscências sem nenhum perigo para a fé dos leitores. Não há nada mais aqui do que personificação literária, como no Lamento dos Enlutados. A morte escalou nossas janelas, entrou em nossos palácios. Jeremias 9, 20. Sheol, Hades, inferno, o reino da morte e Hades, também é personificado. Uma boca insaciável, é tudo o que vemos dele. O Sheol redobrou a sua atividade. Ele abriu a boca sem medida. Isaías 5, 14, condena. Ele engole, ele engole. É ele que devora Dantã, Coré e Abirom vivos, é ele que engole o exército do faraó, quando a terra abre a boca, Nibe. 16, 30 a 34, Êxodo 15, 12. Um monstro não menos ganancioso, o abismo, Terron, o elemento líquido que está sob a terra e ao redor, tem muitos traços em comum com o Sheol. Ele também é um poder da morte. Em sua angústia, o infeliz clama a Deus: livra-me do pântano, para que eu não fique atolado. Que eu seja liberto das águas profundas. Que a correnteza das águas não me leve, que o abismo não me engula, que o poço aberto não se fecha sobre mim. Salmos 69, 15. O abismo, o poço escancarado, é o Sheol. A associação do abismo com o Sheol é frequente. As ondas da morte me cercaram. As torrentes de Belial me aterrorizavam, as correntes de Sheol me envolveram, as redes da morte me surpreenderam. Salmos 18, 5. No subsolo o Sheol é como o bolso do estômago desse polvo gigantesco cujos tentáculos seriam as correntes de água. Eles afundaram como chumbo nas águas profundas. Eles foram engolidos pela terra. Êxodo 15, 10, 12. Esses tentáculos são poderosos o suficiente para conduzir uma embarcação de ponta do tamanho de Tyre Rock. O abismo se levantará contra você, as grandes águas o envolverão, descerás com os que descem a cova. Ezequiel 26, 19. Além disso, as águas do abismo foram capazes de cobrir toda a terra, e as trevas se formaram ao seu redor como uma carapaça. Gênesis 1, 2, Salmos 104, 6. Este monstro voraz, que se chame morte, Sheol, abismo, Abaddon, perdição, Belial, patife, nada, ou qualquer outro nome, esse monstro tem alguma relação com seres demônios previamente identificados. Muito naturalmente, as doenças estão a serviço da morte. O texto de Jó citado acima mostrava o rei dos medos lançando sua matilha. A peste, Deber, e o contágio, Kiteb, são em Ogeias as armas da morte, Ogeias 13, 14. Assim, a morte centraliza os poderes do mal, faz deles um império organizado. Trata-se com ele como com uma pessoa. Os ímpios fazem pacto com a morte, com o inferno, Isaías 28, 15. 18, Sabedoria 1, 16, eles não são insaciáveis como ela para devorar os infelizes, Hebreus 1, 13, 2, 5, prove. 1, 12. O poder infernal adquire assim um caráter moral e religioso, opõe-se a Deus. Contra o abismo, a atividade criativa é uma luta. Uma palavra é suficiente para colocá-lo em debandada, um grito de Javé reduz o adversário ao silêncio. O verbo gar, e seu equivalente grego epitimã, é especializado como um grito de guerra e vitória contra os poderes do mal. Este grito põe em fuga o abismo, as grandes águas, assim como os exércitos inimigos. Isaías 17, 13, 50, 2, ele repele Satanás em pessoa. Imperet tibi dominus, Zacarias 3, 2, no Novo Testamento, é assim que Jesus comanda o mar, os demônios e São Pedro, qualificado como Satanás, Marcos
1, 25, 4, 39, 8, 33, 9 e 25. Sobre esta palavra. Em outro lugar, a luta é descrita com mais detalhes. Fumaça subiu de suas narinas. E de sua boca saiu um fogo devorador, brasas de fogo estavam queimando lá. Ele baixou os céus e desceu. Sob seus pés havia uma nuvem escura. Carregado em um querubim, ele voou, ele estava pairando nas asas dos ventos. Ele fez um véu da escuridão. Ao seu redor, formando sua tenda, águas escuras e nuvens espessas. Diante do brilho de seu rosto, as nuvens se dissiparam em saraiva e brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus, e o Altíssimo fez soar a sua voz. Ele pegou suas feições e as espalhou. Disparou seus raios e os empurrou para a frente. E os leitos dos oceanos apareceram. E os fundamentos da terra foram descobertos. Diante da tua ameaça, Javé. No sopro do vento da tua cólera. Salmos 18, 9 a 16, Cáliz. Pensa-se espontaneamente na luta de Marduk contra Tiamat. De fato Tiamat não é mencionado na Bíblia, e a comparação verbal com Terron não é suficiente para afirmar um contato literário com o mito babilônico. Outros monstros de elemento líquido são nomeados, Rahab e Leviatã. Seus nomes, encontrados em Ras-Shamra, sugerem uma origem cananeia ou fenícia. Esses antigos dragões míticos são usados para designar os grandes impérios. Sobre o êxodo do Egito. Isaías 51 relembra a antiga vitória de Javé contra Raabe. Pode haver uma alusão à divisão do mar para dar lugar aos hebreus, mas o Baixo Egito, cheio de pântanos e canais, era uma potência do mar. O crocodilo do Nilo fornecerá a Jó o retrato de Leviatã, e Raabe é um nome poético para o Egito, Salmos 87. Em outro lugar, o dragão de Bel, que engole o povo de Israel, não é outro senão Nabucodonosor, Jeremias 51, 34 a 44. Essas assimilações são antigas. Já Isaías, 28, 15. 18, chamou aliança com a morte, pacto com Sheol, a aliança que os conselheiros de Ezequias negociaram com o Egito. E ele descreveu a invasão assíria como uma inundação de grandes águas. Isaías 8, 7, 28, 15. 18. A morte, o abismo, o nada são os inimigos de Deus e de seu povo. No entanto, eles permanecem, eles também estão nas mãos do Criador. Foi o próprio Deus que envolveu a terra no abismo e envolveu o mar em trevas no dia de seu nascimento. Jó 38, 8 ss, Salmos 104, 6. Ele criou o Leviatã para ser o brinquedo de seus filhos. Salmos 104, 26, Jó 40, 29. Deus envia quem ele quer para o ventre do Sheol e os traz de volta quando quer. Jonas 2, Salmos 88, 1 Samuel 2, 6, assim como ele trouxe seu povo do Egito para as profundezas do mar para o tirar no dia da salvação. Bestas demoníacas. A que ordem de realidade pertencem todas essas bestas? O triste chacal uivante, o escorpião astuto que feriu, o mar com seus perigos e seus monstros são criaturas muito reais. Eles também escondem sob suas feições repulsivas seres invisíveis que seriam demônios impuros, demônios da febre ou da morte. Qual foi o pensamento dos autores sagrados sobre este ponto? Quando, por volta do segundo século, os judeus traduziram seus livros sagrados para o grego, eles chamaram de demoníacos, daimônia, os ídolos e divindades pagãos, ou alguns dos animais fantásticos mencionados acima. É notável que a 70 tenha preferido o adjetivo neutro daimônia, seres demoníacos, ao substantivo masculino usual daimon, demônio. O Novo Testamento uma vez usa daimones, Mateus
8:31, em paralelo com daimônia, Lucas 8:31, e espíritos impuros, Marcos 5:10-13, os demônios têm um caráter pessoal mais acentuado. Para o uso do grego profano, veja as enciclopédias, D'Arenberg e Salio. Devemos concluir disso que a morte, a pestilência, o pecado tinham aos olhos dos judeus uma espécie de existência separada. São eles, se não seres pessoais dotados de má vontade, pelo menos energias malignas análogas ao animal movido por seu instinto. Os vivos apreendidos por esses predadores caem no pecado, na doença, na morte, mas também se pode caçar essas feras feias longe da morada dos homens, no deserto ou em Sheol. Para o pensamento moderno, o pecado, a doença, a morte não são nada fora do pecador, do doente ou do morto. O Antigo Oriente não tinha nossos modos de ver. Não há dúvida de que na Babilônia, por exemplo, Pazuzu, Labartol, os sete males e outros monstros fatais tiveram uma existência real, não se pode entender de outra forma os textos mágicos. É o mesmo em Jerusalém. A religião popular misturava-se com práticas supersticiosas, os profetas e a lei dão testemunho disso. Espontaneamente, os israelitas compartilharam a crença comum nas forças do mal, além disso, não deviam ter ideias muito claras sobre sua natureza. Mas será que a religião pura refletida nos textos bíblicos e que é a única portadora de revelação poderia suportá-la? A magia foi proscrita como idolatria. O monoteísmo negava a existência de qualquer ser que não tivesse sido criado por Deus, e toda obra de Deus era boa. A sabedoria dirá explicitamente: Deus não é o autor da morte. Ele não quer a perda dos vivos, ele criou tudo para ser. Tudo o que o mundo engendra é salutar. Sabedoria 1:13s. É um eco fiel do primeiro capítulo do Gênesis. Devemos, portanto, relegar a morte com as doenças de suas filhas para o mundo dos sonhos usados pela linguagem simbólica. Os textos nos impõem um julgamento mais matizado. A morte é apenas uma personificação literária. A Bíblia, preocupada em evitar o dualismo, teve o cuidado de não colocar um personagem real em oposição a Deus que teria encarnado o poder do mal. Para os monstros míticos, Rahab e Leviatã, já podemos hesitar mais. Padre Lagrange considerou que, estes são, de fato, para os escritores sagrados, seres reais e formidáveis. Eles lutaram contra Deus originalmente, é um primeiro esboço da luta dos anjos reprobos. Quanto à febre e outros seres malignos, a religião oficial não teve que reagir contra eles com a mesma energia, não representavam grande perigo, desde que, em vez de combatê-los com magia, se recorresse a Deus em oração, batendo no peito e clamando por misericórdia. No entanto, sob suas peles de animais, tenderemos cada vez mais a descobrir, não uma força instintiva cega, mas uma boa ou má vontade, um espírito, um anjo. O anjo. Poderes celestiais. Passando ao mundo angélico, encontramos as grandes forças da natureza, mas em vez dos poderes quitônicos e abissais, são os poderes celestiais. No dia da criação, diz o poeta de Jó, as estrelas da manhã juntas cantavam e os filhos de Deus rejubilavam. Jó 38:7. O exército do céu lutou por Israel contra Jericó, Jos 5:14, ou contra Cisara. Dos céus lutaram as estrelas, de suas calçadas lutaram contra Cisara. Jude 5:20. Quando Yahweh aparece como um guerreiro para confundir seus inimigos ou salvar seus fiéis, ele se cerca de todas as hostes celestiais, Salmos 18 citado acima. Assim se manifestou no Sinai, Êxodo 19:16-20, e no Êxodo do Egito, Salmos 77:18, assim já na criação.
Nuvens ele faz seu gato, ele desce nas asas do vento. Os ventos são seus anjos, a chama vibrante está a seu serviço. Salmos 104, 3. Querubins e chamas rodopiantes guardam a entrada do jardim de Deus, Gênesis 3:24 da manhã, e os poderes celestiais formam coros de louvor nos palácios divinos, Salmos 148. Naturalmente bons, mesmo quando Deus os usa para destruir seus inimigos, esses poderes podem se tornar maus. Certas passagens de Jó aludem às impurezas que Deus encontra até nas estrelas, até nos seus anjos, Jó 4, 18, 15, 25, 5. Não somos obrigados a reconhecer aqui a queda dos anjos, a fórmula é geral, trata-se antes da imperfeição inerente a qualquer criatura, mesmo celestial. No livro de Isaías, 14, 12-14, a queda do rei da Babilônia é descrita como a queda de uma estrela, Lúcifer, um empréstimo literário da queda de Enlil era apropriado, é pelo mesmo processo que a ruína da cidade é descrita como o colapso de Bel, Marduk, e Nabal. Isaías 46, 1. Não há nenhuma revelação clara no Antigo Testamento sobre a queda de um anjo. Os apócrifos preencherão essa lacuna com muita imaginação. Mas os poderes celestiais podem se tornar para o homem uma causa de queda. Encantado por sua beleza, os homens tomaram essas criaturas por deuses, Sabedoria 13, 3. A tentação é antiga. Babilônia e Canaã adoravam as estrelas. As potências celestiais tornaram-se assim mestres duros para os homens, Deuteronômio 4, 19, Jeremias 16, 11, mas não há aqui, estritamente falando, uma perversão dos próprios poderes celestes. Os homens fazem deles seus ídolos, eles sozinhos são culpados e eles carregam a penalidade. São Paulo vê judeus e gentios sujeitos a poderes astrais. De certa forma associando a lei mosaica a observâncias pagãs, estende aos judeus infiéis o que Deuteronômio dizia das nações. Mas principados e potestades não são necessariamente maus, não mais do que a lei. Os espíritos. Quando Deus quer enganar Acabe, do exército do céu surge um espírito que se oferece para tornar-se na boca dos profetas um espírito de falsidade, 1 Reis 22, 22. Para realizar sua vontade, Deus usa seus anjos. Ele envia anjos exterminadores contra Sodoma, Gênesis 19, 13, contra os egípcios, exemplo 12, 23, contra Senaqueribe. Isaías 37, 36, até mesmo contra seu povo, 2 Samuel 24, 16s. Mais tarde, a sabedoria chama de exterminadora a peste que atingiu os hebreus rebeldes no deserto, e o nome de Asmodeus, Tobias 3, 8, poderia vir do aramaico Acmed, exterminar. Mas uma missão vingativa não implica necessariamente um agente maligno em si, a própria palavra de Deus pode cuidar disso. Sabedoria 18, 15. Mais surpreendentes são os espíritos tentadores, espírito de ciúmes, de malevolência, 1 Samuel 18, 10, de discórdia, Juízes 9, 23, de mentira, 1 Reis 22, 22, de fornicação, Ogeias 4, 12, 5, 4. No entanto, foi enviado por Deus que eles atacaram Saul, Abimeleque e os siquemitas, bem como os profetas de Acabe. Esses fatos são muito antigos e, deve-se lembrar, Davi não teria ficado surpreso naquela época que o Senhor em pessoa despertasse a má vontade de Saul contra ele, 1 Samuel 26, 19, ele próprio não foi incitado pela ira de Javé a cometer uma falta ao ordenar a numeração do povo, 2 Samuel 24, 1. Satanás. Quando, muito mais tarde, século IV, o cronista retomou a história do reinado de Davi, para a ira de Javé,
que pressionou o rei a numerar seu povo, ele o substituiu por Satanás, 1 Crônicas 21, 1. Isso é de sua parte um escrúpulo teológico ou uma nova precisão? O que sabemos sobre esse personagem? Seu nome é significativo. A etimologia da palavra hebraica Satã, e seu duplo Satã, é duvidosa, mas o uso é claro. O verbo deve significar obstruir, como o anjo de Javé que barra o caminho de Balaão e se opõe a seus feitiços malignos. Essa hostilidade pode se manifestar na guerra, mais frequentemente é no tribunal, onde o Satanás é o acusador, o caluniador, o diabolos. Existem satanás humanos, como os príncipes, um edomita, o outro aramaico, a quem o Senhor levanta contra Salomão, depois que ele se deixou seduzir por mulheres estrangeiras, 1 Reis 11. Duas outras vezes a Bíblia menciona um satanás angelical. O texto de Zacarias é datado com precisão. Em 24 Shavat ano 2 de Dario meados de fevereiro de 520 Zacarias teve uma visão à noite. Diante do anjo de Javé Jesus, o sumo sacerdote apareceu na postura do acusado, em trajes de luto, à sua direita Satanás se opunha. Imperet tibi Dominus. O clamor de Javé ressoa para Satanás. Jesus é justificado, e o anjo o faz retirar a insígnia de seu sacerdócio, Zacarias 3, 1-5. O Satã é aqui o acusador que procura destruir aquele que Javé quer salvar. O outro texto, no prólogo de Jó, capitão 1, é bem conhecido. A data é controversa, adotamos como mais provável o século V. O conselho do Senhor com os filhos de Deus se assemelha ao que ele teve com o exército do céu nos dias de Acabe. Satanás se apresenta ali como um acusador. Vemos desde o início aparecer suas intenções perversas. Sua função é investigar. Sem dúvida, foi Deus quem o estabeleceu neste ofício, mas o bem o irrita, ele não acredita, não gostaria de acreditar. Se Jó é fiel, é por interesse próprio, e Satanás desafia Deus. Ele quer encontrar Jó em falta, e Deus também pelo mesmo motivo. Javé lhe dá carta branca, e sabemos quanto custa ao pobre Jó. De um acusador malévolo, Satanás se tornou um tentador. Todos os demônios do deserto e das doenças estão sob seu comando. Ele consegue trazer a esposa de Jó para seu jogo, mas não obtém a blasfêmia esperada, que colocaria Jó à sua mercê e o entregaria à morte. O objetivo de Satanás é a rebelião contra Deus e a destruição do homem. Mas seu poder é limitado. Para desencadear as pragas do deserto, ele precisa de uma ordem de Deus, e uma nova ordem para lançar o pacote de doenças. Não há menção de uma ordem divina para colocar a esposa de Jó a seu serviço, é o mistério da liberdade humana e sua fraqueza. Esse mistério também tem seu lado forte. Satanás não pode triunfar sobre uma liberdade que permanece sujeita a Deus, não por interesse próprio, mas porque é Deus. O anjo e a besta. O Satanás do Antigo Testamento é um personagem enigmático. É uma cabeça ruim entre os filhos de Deus, ele é sempre contra. Parece Judas entre os 12. Ele ainda não se revela como o líder dos poderes do mal, o Deus deste mundo diante do Rei do céu. Mas já está aliado a todas as forças do mal, vai procurá-las nas profundezas do deserto, sabe encontrá-las no coração de uma mulher. Ele não é o rei dos medos, que personifica a morte, mas ele é seu aliado e seu provedor. Foi ele quem introduziu a morte no mundo, dirá a Sabedoria, 2, 24, e o pensamento remonta ao Gênesis. Satanás não foi nomeado então, mas uma serpente, uma criatura de Deus, o próprio tipo de habilidade e prudência, rastejou entre as árvores do paraíso, ele fascinou a mulher e insinuou seu veneno nela, precipitando assim a humanidade na morte. Deus não amaldiçoa o homem pecador, mas a serpente é amaldiçoada sem recurso.
Ao longo do Antigo Testamento, a imagem da serpente permanecerá associada à tentação, onde a mulher e o fruto da videira servem de bom grado como instrumento. Não olhe para o vinho, ele é ruivo, faz o olho no copo, apresenta-se como um homem bom. Mas na cauda é uma cobra que morde, uma víbora venenosa, seus olhos estarão sobre estranhos, seu coração falará torto e você será como se estivesse deitado no fundo do mar, como se estivesse deitado na crista de uma onda. Provérbios 23, 31 a 34. Ao contrário, o cúmulo da paz messiânica, quando o filho de Jessé fará reinar a justiça e a sabedoria, que não se basearão na avaliação dos sentidos, mas apenas no espírito de Javé, o cúmulo da paz messiânica, quando o leão e o urso comem a erva na companhia da ovelha e da vaca, é porque a jovem porá a mão na toca da áspide, a criança de peito brincará sem perigo com o pequenino do serpente. Isaías 11, 1 a 8. A serpente é uma imagem usada pelos profetas e pela sabedoria, Satanás é uma realidade. Uma cobra venenosa e astuta, ela se esforça para fazer a morte reinar sobre a terra. Para isso, mobiliza as forças da natureza e também os homens que se entregam a ele. Deus o autoriza na medida julgada apropriada por sua sabedoria, ele usa a maldade de Satanás tanto quanto a dos homens. Seus desígnios contra mim eram maus, mas Deus os usou para o bem, para dar vida a um povo enorme. Gênesis 50, 20. Poder vazio. As características sob as quais o Antigo Testamento descreve os poderes do mal não diferem dos produtos espontâneos da imaginação humana. Pesadelos de noite sem dormir, delírios de febre, medo da morte, representam na forma de animais hediondos as forças ocultas contra as quais o homem se sente impotente. A psicologia e o folclore comparativo têm o direito de escrutínio aqui. A palavra de Deus se apodera da linguagem humana, é revelar ao homem sua própria linguagem. Os poderes da morte são bestas imundas, imagens de sonhos febris, o próprio Criador entra em luta com esses monstros. O que isso significa? Nossa teologia diz que Deus criou do nada, e imediatamente corrige isso. O mais velho Testamento prefere dizer que Deus criou do nada, e ele também não se deixa enganar por suas fórmulas. Podemos comparar Servates Cervantes com a interpretação do poema babilônico da criação de R. Labate, página 67, não é contra as águas do mar que Marduk luta, mas contra o princípio da aniquilação que Tiamat personifica em um mundo. É nossa ênfase. Mas sua fórmula é instrutiva. Com o nada, com a morte está associado o pecado. O pecado mergulha a terra de volta no abismo, traz de volta ao estado de deserto, de agitação. Isaías 6, 11, Jeremias 4, 22 a 26, de onde o ato criativo é que toda criatura é uma vontade de Deus, dixit et facta santi, mas a criatura livre recebeu o poder de realizar-se entrando no jogo da vontade de Deus sobre ela. Quando Deus criou o homem no princípio, ele o entregou nas mãos de seu captor, ele o entregou nas mãos de sua vontade. Se você quiser manter o comando, se tiver sabedoria para fazer o que é bom para ele, se apoiar nele, você viverá. Você recebe fogo e água. Escolha o que você quer. Diante do homem estão a vida e a morte. O que ele quer lhe será dado. Eclesiastes 15, 14 a 17. Enquanto a vontade divina sempre alcança seu efeito, a vontade criada pode falhar ao se desviar do propósito criativo. É o pecado que detém o homem em seu desenvolvimento, o impede de alcançar sua meta. Ele permanece parcialmente imerso no nada, ele cai no poder da morte. Mas o nada e a morte não são nada, o que existe é uma criatura fracassada, um vaso quebrado, um tronco seco, um prédio em ruínas.
Deus criou o mundo do nada, a criatura livre deve criar-se contra o pecado. Bestas demoníacas são apenas imagens. Mas há homens atolados no pecado, possuídos pela malícia, a inveja os torna venenosos contra seus irmãos que continuam a se levantar. Há também massas mais monstruosas que Raabe, marés humanas que dragões furiosos, como Nabucodonosor ou Faraó, lançam para atacar o povo de Deus. Existem até espíritos não enredados em nossa lama, criados para a luz, mas que a recusaram, eles gostariam de nos arrastar para sua escuridão. Estes são os verdadeiros poderes demoníacos. Diante desses poderes do mal, o Antigo Testamento nos deixa no poder do nosso livre-arbítrio, com o exemplo de Jó e, para nos ajudar, a oração dos Salmos. Para dizer a verdade, Satanás ocupa pouco lugar no Antigo Testamento, seu império ainda não foi revelado. O Novo Testamento nos revela como o líder das forças aliadas do mal, ao desvendá-lo, ele revela sua derrota. Desmascarar Satanás é conquistá-lo. Exercícios de Santo Inácio, Discernimento dos Espíritos, R. 13. Judas conseguiu permanecer escondido entre os 12, embora fosse um Satanás há muito tempo. Ao atacar abertamente seu mestre, ele se desmascara, por um momento pensa que está ganhando, morre. Crepúite Medius, Satanás, velado no Antigo Testamento, ataca o Cristo do deserto na agonia, pensa em triunfar na cruz, se és o Filho de Deus. Poder do nada estoura como uma bolha de sabão, dissipa-se como uma névoa sem consistência no sol da Páscoa. O poder do mal é a impotência. Decepção e ilusão, isso é tudo. Diabo, o nada é vencido pela criação, a morte e o pecado são aniquilados pela cruz e pela ressurreição. Foi por uma graça de Deus que Jesus se submeteu à morte. Com a sua morte reduziu a nada aquele que detinha o império da morte, o diabo, e libertou ao mesmo tempo aqueles que o medo da morte manteve durante toda a vida numa verdadeira escravidão. Hebreus 2, 9-14. A vida da Igreja se desenvolve no mesmo ritmo. Jesus alertou seus apóstolos sobre isso. São Paulo e São João estão repletos de apelos à batalha e gritos de vitória. Seja sábio no bem, simples no mal, e o Deus da paz esmagará Satanás sob seus pés sem demora. Romanos 16, 19.